Quantos têm desejo de permanecer? Terminar, como Paulo diz, né? Encerrei a carreira, combati o bom combate, encerrei a carreira e... O escritor, escrevendo as Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, ele diz que melhor é o fim das coisas do que o início, porque é no fim que se declara vencedor ou derrotado, ou perdedor. No final é que nós recebemos a declaração, o selo, não é no início, porque começar, todo mundo começa, mas terminar, quando nós terminamos, irmãos, é que define se concluímos com êxito ou não. E nós estávamos aqui, quando o pastor falou, quantos precisam de um toque? E nós somos tocados, e todo toque que nós recebemos do Senhor tem um propósito, tem uma finalidade. A finalidade é que cumpramos os propósitos dEle. Amém, queridos? Então, Sansão está lá, divertindo os filisteus, ele está lá cego, cabisbaixo, derrotado, né, aparentemente, mas ele fala, Senhor, eu quero cumprir, eu quero que a minha vida cumpra os teus planos, os teus propósitos, nem que seja a última vez. E a Bíblia fala que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que na sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado, não importa como, Deus vai te ajudar a cumprir o propósito. Amém, querido? Porque sem Deus, irmãos, nós não conseguiremos, né? O homem não pode fazer nada, o pastor falou aqui, que do céu não lhe for dado. Então, nossa confiança não está no homem, nossa confiança não está no dinheiro, no valor monetário que nós recebemos, que nós temos na nossa conta, nossa confiança não está nos diplomas que possuímos ou não, nas nossas, como fala? Ligações, né? Conhecimentos pessoais, fala? Relacionamentos, obrigada, Alessandra. Não estão nos nossos relacionamentos. Porque às vezes a gente fala assim, como o pastor pregou aqui na quarta-feira, eu tenho um amigo muito rico. Eu tenho um amigo muito rico. Ele é dono do ouro e da prata. Então, nossa confiança precisa estar no Senhor. Amém, queridos? Não importa o que está, o mundo está desmoronando, pastora. Mas o que o Senhor falou com você? Qual é a palavra de Deus que você tem na sua vida? Aonde está a sua confiança? Isso vai determinar se você vai chegar lá no final e vai receber o selo, o carimbo da vitória ou da derrota. Não é a circunstância que define a nossa vida. Não são as adversidades, a falta, o ter ou não ter. Porque não é só a falta também, às vezes a pessoa tem, né? Como o pastor falou aqui, se eu tivesse um apartamento na beira da praia, de repente o culto da manhã não me veria. Porque às vezes o ter também nos rouba do Senhor. Amém, queridos? Não é só a falta, não. Então o que define não são as circunstâncias e as adversidades que estão ao nosso derredor. O que define se vamos conseguir chegar com êxito, ter êxito ou não, é em quem confiamos. Quantos confiam no Senhor? Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia aí. Primeiro livro de Samuel. Hoje eu vou usar meu celular porque meu esboço está aqui. Amém? Capítulo 13. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 8. Nós veremos o desfecho de uma história. Diz assim, versículo 8. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele.
Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Diga, Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntados em Miquimais, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porquanto agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Diga, para sempre. Irmãos, quando eu li esse texto, essa frase, essa pequena frase me saltou aos olhos, eu fiquei pensando. Como às vezes nós trocamos as coisas eternas por coisas passageiras, sim ou não? O que Samuel estava dizendo para Saul é que o que Deus tinha, Deus não ia preparar, Deus não ia sair correndo para ver o que ele iria fazer. Não, ele já tinha algo reservado para Saul. E o que Samuel estava dizendo para ele era: olha, o que Deus tinha para você seria para sempre. Não seria efêmero, não seria algo passageiro, não seria algo que você viveria apenas nessa vida. O que Deus tinha reservado para você seria para sempre, Saul. Mas porque você viu o povo, porque você queria dar uma resposta para o povo, você preferiu fazer do seu jeito. Eu falei que o pastor aqui, eu estava ali ouvindo ele falar, e o pastor falou isso, às vezes, por conta das adversidades que nos rodeiam. Quantos estão passando por adversidade? Todos nós levantamos as mãos, sim ou não? E às vezes, na hora da adversidade, nós queremos dar uma resposta imediata. Nós queremos resolver do nosso jeito. E Samuel está diante de Saul dizendo: rapaz, você trocou o que era eterno. E aí o pastor usou um texto aqui que eu separei. Hebreus 12, 18. Deus abala aquilo que é abalável para que o inabalável permaneça. Ele estava dizendo: rapaz, você trocou aquilo que é inabalável por algo que é abalável. Ei, meu irmão, balança alguém que está aí do seu lado e fala para ele assim: é para sempre. Fala profeticamente, fala assim para ele e para ela: o que Deus tem para a sua vida é para sempre. Não troque o que é eterno por aquilo que é passageiro. Declare mais uma vez: é para sempre. Ele falou: Saul, você não sabe de nada. Você não conhece o Deus que você serve. O que Ele tinha reservado para você era hoje. Era agora. Um dia como hoje, um dia comum como este. Nós não sabemos, mas Deus está definindo a vida de algumas pessoas. E como o pastor, ele está definindo a vida de algumas pessoas pelo posicionamento, pela obediência. É agora, Saul, o seu destino teria sido traçado e definido agora. Seria para sempre. O que mudou? Sua postura, sua decisão. Suas escolhas definiram. Você abriu mão daquilo que Deus já havia reservado para você. Quantos estão decididos nesta manhã? Pastor, eu escolho o que é para sempre.
Pastor, eu escolho aquilo que não terá fim. Pastor, eu escolho que aquilo não somente eu viverei, mas os meus filhos, os filhos dos meus filhos, até a segunda, terceira e quarta geração, porque o que Deus tem para derramar sobre a nossa vida é para sempre. Essa é a diferença, irmãos. Porque vivemos muitas coisas nessa vida, mas muito do que vivemos aqui, nós não o levaremos para a eternidade. Mas aquilo que fazemos em Deus, que plantamos em Deus, nós colheremos, e não somente colheremos aqui em vida, mas nossos filhos e a nossa posteridade, e aquilo que nosso testemunho será contado. Amém, queridos? Quantos desejam isso? Saul abriu mão de tudo isso. Então, o que nós precisamos fazer? Tirar os olhos daquilo que nos cerca, das adversidades que nos rodeiam. Irmãos, as pressões da vida, as dificuldades da vida, o pastor pregou aqui semana passada, Mateus 7, as dificuldades da vida vêm para quem obedece e para quem não obedece. As chuvas, as tempestades, os rios que sobem, eles vêm para quem firmou a sua casa no alicerce e para quem firmou a sua casa na areia, sim ou não? Então, as pressões da vida, elas vêm para quem obedece e para quem não obedece. Qual é a diferença, pastora? A diferença é que quem obedece permanece para... Essa é a diferença, irmãos. A diferença entre aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem é que aqueles que não obedecem serão levados pelas adversidades. Aqueles que não obedecem serão carregados como uma enxurrada pelos problemas da vida. Mas aqueles que obedecem permanecerão firmes e inabaláveis e serão eternos. Firmes e inabaláveis. Fala para a pessoa que está do seu lado, inabaláveis. Irmãos, Saul só precisava esperar 7 dias. Quem aqui está esperando mais de 7 dias? É Saul. 7 dias, pastor. 7 dias! O camarada não conseguiu se manter firme. Ansioso. Apressado. Minha mãe dizia, cadê minha mãe? Minha mãe está aí. Apressado come cru. Cadê minha mãe? Gente, estou chegando. Então vai morrer. Está aí ela. Apressado come. Ele só precisava esperar 7 dias. E às vezes a gente, na nossa ansiedade, a gente quer se atropelar, a gente quer fazer, a gente quer dar resposta, a gente quer ligar. E nós falamos assim, não, mas eu conheço aquela pessoa, não, mas eu tenho aquela situação, não, mas aquela pessoa me deve aquele favor. Sim ou não? Mas aquela pessoa tem um contato que ela pode fazer a ponte. E nós começamos, irmãos, a montar e a bolar estratégias para fazer com que aquilo que nós queremos aconteça. E nós não estamos dispostos a esperar que as coisas aconteçam de acordo com a vontade de Deus. Qual pressão nós temos cedido? Porque às vezes nós falamos assim, não, pastor, eu não sei da pressão. Quando nós murmuramos, irmãos, quando nós falamos assim, isso está demorando, ou isso já foi, já aconteceu, eu não estava preparado, eu não sei. Nós estamos dizendo para Deus que nós preferiríamos que as coisas tivessem acontecido do nosso jeito, não do jeito dele. Nós precisamos parar e enxergar a nossa vida pela ótica de Deus. Porque o intuito de Jesus ter vindo morrer na cruz por mim e por você não foi para nos livrar das pressões.
Não foi para nos livrar dos desafios da vida, das adversidades da vida. Não foi esse o intuito da morte de Jesus na cruz. O intuito da morte de Jesus na cruz foi nos dar autoridade, foi nos dar força, foi nos dar poder para vencer, para passar por essas adversidades. Porque senão, se não fosse assim, Jesus não precisaria ter ido ao deserto. E ele está lá no deserto, ele começa o seu ministério no deserto. E o diabo está fazendo pressão sobre ele. Você não é filho de Deus? Você vai à igreja todo domingo para quê? Passando por essa situação aí, essa doença. Ué, você não é filho de Deus? Não está escrito lá que ele cura? Ué, mas como é que você está passando por essa pressão você é filho de Deus e essa porta ainda não abriu? Essa porta ainda está fechada? Você ainda está passando por essa humilhação? Pressão, irmãos! Pressão, você está com fome, você está padecendo falta. Mas, fulano tem. É assim ou não é, irmãos? Saul, ele está desesperado. A Bíblia não narra, mas nós somos inteligentes, sim ou não? Nós somos inteligentes, sim ou não? Amém. Irmão, pensa aqui. Saul olhando o povo dispersar, indo embora. Está todo mundo... Não vou ficar não conta comigo não. Não, isso só acontece lá no arraial onde Saul estava liderando, entendeu, pastor? Só lá. Aqui, não vou não. E, gente, quando nós entramos lá nos grupos da vida, hoje não dá para mim não. Tem alguém? E o grilinho fica cantando às vezes lá, né? Tem os grupos que os grilinhos ficam cantando, né? Meu Deus. Saul se desesperou, ele de repente olhou para aquela situação e falou, não, é o quê? O que eu preciso fazer para o povo ver que Deus está comigo? Esperar ele agir, pelo menos, né? Se Deus está com você e nem você confia que ele vai agir em seu favor, como quem está te seguindo vai acreditar nisso? Saul, se você serve a Deus e não acredita que ele pode agir em seu favor, como quem está com você vai acreditar? Como, irmãos, se nós dizemos que o Senhor está conosco e não temos a ousadia de esperá-lo agir em nosso favor, nós queremos tomar a frente, nós queremos fazer do nosso jeito, como aqueles que estão à nossa volta vão acreditar que Deus está com a gente? Se nós estamos dando o nosso jeitinho, se nós estamos fazendo as nossas manobras para que as coisas aconteçam. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você precisa estar firmado na rocha. Só aqueles que estão firmados na rocha permanecem inabaláveis. Só aqueles que conhecem a Cristo permanecem inabaláveis, permanecem confiando, permanecem crendo, permanecem olhando as adversidades, as águas subindo, os rios subindo, o vento soprando, a tempestade se agravando, mas eles estão firmados na rocha. Eles não estão olhando as adversidades que estão ao seu redor, porque eles conhecem, eles sabem, eles têm fundamentos, irmãos. Jesus, ele está no deserto, ele está sofrendo pressão, mas ele tem fundamento. Jesus, ele tem armas espirituais para combater, para vencer as pressões que ele está enfrentando. Ele diz, olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem. A primeira arma, irmãos, que precisamos ter é a palavra de Deus. A primeira arma que precisamos aprender a desfrutar, irmãos, é a palavra de Deus. Está escrito, eu viverei todo o bem do Senhor, e o que Ele tem para a minha vida é para sempre. Não é um prazer efêmero que vai me tirar da presença dEle.
Porque eu conheço, eu sei que o que Ele tem é para sempre, é eterno. Então Jesus vence as pressões que Satanás estava tentando levantar sobre a vida dele, em primeiro lugar com a palavra. Precisamos, irmãos, mergulhar na palavra de Deus. Sim ou não? Você não tem fome? Né? Já diria o corinho 666. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Mas do que você tem fome? Pensa aí. Pensa aí. Porque Jesus, no deserto, estava com fome de pão. Aí o diabo falou para ele assim: transforma essas pedras em pão. E você? Faz uma reflexão aí na sua vida. Você tem fome do quê? Dessa porta aberta? Dessa cura? Dos desejos insaciáveis da carne? O certo é que todos nós temos fome de alguma coisa, temos falta, temos necessidade de alguma coisa. Mas Jesus olha, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca do Senhor. Palavra de Deus, fala para a pessoa que está do seu lado. A palavra de Deus nos dá fundamento, e os fundamentos nos tornam inabaláveis. A palavra de Deus nos dá fundamentos, e os fundamentos nos tornam inabaláveis. Aí ele falou assim: olha, eu vou te dar todas estas coisas, se você me adorar, se você... Não, a segunda foi: lança-te daqui para baixo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não, pastora, eu não tento a Deus. Irmãos, quantas vezes nós sabemos o que Deus não gosta, mas nós fazemos? Sabe o que Jesus estava dizendo quando ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus? Ele estava dizendo: eu não preciso pecar para provar que Deus vai me perdoar, porque eu sei que Ele me perdoa. Mas se eu pecar, eu sei que eu também, mesmo sendo perdoado, sofrerei as consequências. Então eu não preciso tentar o meu Deus. Eu não vou fazer o que Ele não gosta, porque eu já sei que Ele não gosta. Então, para que eu vou tentá-lo? Para saber que Ele me ama? Não, eu já sei que Ele me ama. Eu não preciso sentar Ele para saber que Ele me ama. Eu não preciso pecar, eu não preciso me desanimar, eu não preciso me entristecer para provar o amor de Deus, porque eu já sei que Ele me ama. Eu tenho fundamento, eu sei quem eu sirvo. Ele me ama, e se Ele não gosta, eu não vou fazer. Eu não preciso provar quem Ele é, eu sei que Ele é e ponto. Eu sei que se eu me lançar daqui de cima para baixo, Ele vai me guardar. Mas eu não preciso fazer isso para provar que Ele é Deus. Eu sei que Ele é. E ponto final. É saber o que Deus não gosta. Isso nos dá fundamento para resistir. Falar: não, isso aqui, eu não vou fornicar, eu não vou praticar sexo fora do casamento. Por quê? Porque eu sei que Deus não gosta. Ah, mas pastor, e os desejos, meu irmão? Quem tem fundamento é inabalável. Pode vir o que for pela frente. Ah, mas é tanta falta, pastor, eu recebi uma proposta boa. Saul também, irmãos. Ele teve uma boa ideia. Espiritual até, Alessandro. Ele falou para Samuel: eu não tinha orado ainda ao Senhor. Eu não tinha feito sacrifício ainda. E eu falei assim: não, eu tenho que fazer alguma coisa para mover Deus em meu favor. Meu irmão, você não precisa mover a mão de Deus em seu favor, porque Deus já é favorável a você. Mas só quem tem fundamento entende isso. Por quê? Porque as adversidades da vida tendem a nos fazer criar um bloqueio na nossa visão e nos tenta fazer acreditar que Deus se esqueceu da gente. Deus não está vendo que eu estou passando por essa situação. E Jesus está falando: eu não preciso provar que Deus é Deus, porque eu sei que Ele é. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, eu sei. Aí Satanás falou para ele: olha, se você se prostrar e me adorar... Aí o pastor, quarta-feira, pregando aqui, ele falou: você não deve adorar a provisão, você tem que adorar ao provedor. Mas tem gente, irmãos,
que não pode receber uma bênção, que começa a adorar ela. Esquece do provedor. Se esquece daquele que fez. Jesus está falando, eu sei de onde vem a minha provisão. E se Deus quiser, Satanás, Ele usa até você para me abençoar. Eu vou adorar o canal da bênção? Não, eu vou adorar o abençoador. Nós precisamos, irmãos, enxergar essas pressões e precisamos firmemente decidir olhar para Deus, porque se nós não olharmos para Deus, se ao invés de estarmos olhando para o autor, como diz a carta aos Hebreus no capítulo 12, se nós não decidirmos firmemente olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós não seremos inabaláveis. Nós seremos pessoas que nós iremos nos abalar por qualquer coisa que falem, qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que fizerem com a gente. Pastora, mas não foi qualquer coisa, pastora. Eu sofri uma decepção muito grande. Foi uma traição, pastora, eu não esperava. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Era dessa forma que Saul estava se sentindo. Mas será que Deus me chamou? Mas tinha acabado de ser ungido. E o povo estava dando as costas para ele, Karen. Não, será que Deus me chamou mesmo? Será que Deus me ama mesmo? Vai-te, Satanás, porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não preciso provar que Ele me ama, porque eu sei, Ele me ama. Mas está passando por esse vento, pensando, Ele me ama. Ele me ama e ponto final. Vai-te, Satanás, porque Ele me ama e ponto final. Chupa essa manga azeda aí, o problema é teu. Ele me ama. Tem hora, irmãos, que nós precisamos definir e entender isso. Então, a primeira coisa que precisaremos superar para nos tornarmos inabaláveis, precisaremos superar as pressões da vida, encará-las com autoridade, com ousadia. Pode todo mundo ir embora, só não pode Deus me abandonar. Pensa se Saul tivesse decidido firmemente esse propósito no coração dele. Pode todo mundo ir embora. Saul, você não vai fazer? Não vou fazer nada, porque Deus não mandou fazer nada. Pode todo mundo ir embora, só não pode Deus me abandonar. Pressão, irmãos. Catuca a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, vence essa pressão aí. A segunda coisa, o tempo, irmãos, o tempo é cruel. Por quê? Porque nós não temos a característica, nesta vida ainda, né? Teremos quando, primeira carta aos Coríntios 15, quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, né? Mas nós temos essa pressão do tempo, por quê? Porque a nossa vida é breve, e a gente quer para ontem, a gente quer que o negócio aconteça, e o camarada vai 7 dias... Espera aí um pouquinho. E eu perguntei, quem é que está esperando mais de 7 dias por alguma coisa, por a conversão de alguém? Você, mas eu já pedi tanto que, sinceramente, eu já estou até desistindo desse negócio aí. Sim ou não? Porque o tempo, irmãos, está ali todo dia batendo na nossa porta. E o tempo nos faz acreditar que estamos enxergando mais do que Deus. Você pensa que Deus não estava vendo aquela situação? Que Deus não estava vendo os filisteus se preparando em Miquimais? Que Deus não estava vendo que os israelitas estavam abandonando, se enfiando em cavernas? Deus não estava vendo aquela situação? Deus estava vendo. Passou um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não, agora Deus não pode fazer mais. É verdade isso? Pastora, está chegando aqui, dia 31 já, estamos no 11º mês do ano, já estamos chegando em dezembro, não aconteceu. Acho que para 2023 Deus não pode
Irmão, foi esse pensamento de Saul. Você acha absurdo? Não, pastor, Deus pode tudo. É um absurdo, irmãos. Mas às vezes nós nos comportamos assim. Não, está passando, já deu muito tempo, Deus não pode mais. Deus, vou dar meu jeito aqui, fazer um negócio aqui. Porque o tempo nos faz acreditar que estamos enxergando mais e melhor do que Deus. Deus não está vendo essa situação, não. Vou dar meu jeito. Vou me virar nos 30. Tempo, irmãos, faz a gente murmurar, faz a gente desistir, faz a gente desanimar, faz a gente perder a fé. O tempo, irmãos, quando nós começamos na carreira, aqui nessa igreja, nós começamos com um monte de gente. Nós olhamos para trás e isso eu não falo para nossa alegria, não, é para vergonha. Começamos com um monte de gente. Muitos deles ficaram para trás. E talvez você pergunte assim, pastora, hoje vocês estão vivendo a plenitude do chamado de Deus para a vida de vocês, meu irmão. As pressões são as mesmas. Não estou aqui para te desanimar, não, eu vou te falar um negócio. Tem hora que eu paro aqui e olho e falo... Então, Deus, vem cá rapidinho. A maturidade faz a gente olhar para algumas situações e falar assim, pelo amor, isso aí vai passar. Meu amor. Eu falei, vai passar. E daqui a pouquinho melhora. E daqui a pouquinho passa. Todo vento, Alessandro, passa. Nunca faz sol para sempre, nunca chove para sempre, nunca faz sol. Nunca venta para sempre, uma hora passa. É maturidade. Mas as pressões, irmãos, elas nunca vão acabar nas nossas vidas. Mas nós tomamos a decisão, nós seremos inabaláveis com Ele. 30 anos, irmãos, e eu estou aqui para te dizer, ainda existem coisas na minha vida que Deus está trabalhando, que Deus está fazendo. Pastora, Deus prometeu. E eu vou esperar até que Ele venha. Não vou fazer nada. Não tem um louvor que fala assim? Até que o Senhor venha. Se Saul levantasse as mãos e dissesse assim, até que Samuel venha, eu não vou fazer nada. Até que o Senhor venha, eu não vou fazer nada, irmãos. Nós precisamos definir, determinar isso nas nossas vidas, porque senão nós sofreremos as consequências. E agora Samuel está diante de Saul dizendo, cara, o teu reino seria definido hoje, seria para sempre. O que Deus tem para sua vida, você não sabe se o dia é hoje. O que eu preciso fazer, pastor? Os músicos, por favor. Eu preciso obedecer, eu preciso permanecer, eu preciso continuar. Pastora, está demorando, mas Ele vem. Tem uma hora que Ele vai chegar, e não importa quando será, irmãos, o que importa é que Ele te encontra da maneira que Ele deseja. O que importa é que Ele te encontre da forma que Ele possa te abençoar. Paulo está dizendo, olha, eu completei a carreira, eu encerrei a carreira. Mas tem uma coisa, eu continuo inabalável. Josué, capítulo 14, irmãos, tem um homem fantástico, Caleb. Ele está dizendo, olha, 45 anos se passaram desde que o Senhor me prometeu. Quantos anos? 45. Ele foi diante de Josué e falou, Josué, eu quero a minha promessa, eu quero aquilo que Deus me prometeu. Josué estava dividindo a terra, Josué estava repartindo, Josué estava dando as heranças. E ele falou assim, 45 anos se passaram desde que o Senhor me prometeu. E assim como eu era quando o Senhor me prometeu, eu sou hoje. Eu estou pronto para entrar na guerra e eu estou pronto para sair da guerra. Você sabe o que é isso, irmãos? Daniel capítulo 5, o pastor falou aqui, pregando esses dias. Dário mandou chamar ele. Você é o mesmo, Daniel? Você é o mesmo que veio lá dos cativos de Jerusalém? Ou o cativeiro, ou essa pressão fez você mudar? Aí Daniel falou assim, não, eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. Deus ainda fala comigo.
Estou preso, estou cativo, estou vivendo falta, estou vivendo falta. A pressão é grande, mas eu sou o mesmo. Não mudei, não. Essa pressão não pode te mudar, irmãos. Essa pressão não pode te desanimar, irmãos. Essa pressão não pode te desmotivar, irmãos. Por quê? Porque a sua fé não está firmada naquilo que os seus olhos estão vendo. A sua fé está firmada em Deus. Amém, queridos? Por isso não andamos por vista, andamos por fé, e fé no Filho de Deus. Mas Saul, ele está olhando a adversidade que está cercando ele. Saul está olhando a falta que está cercando ele. Saul está olhando o problema que está crescendo e que está ao redor dele. E Saul, ele tinha uma posição. Saul, ele tinha um status para defender. Ele fala assim: não, agora eu fui ungido rei de Israel. Agora eu tenho uma responsabilidade, agora eu tenho um nome a zelar. E às vezes nós estamos assim com o mundo, irmãos. Eu tenho que dar uma resposta. Não, eu tenho que falar, eu tenho que ir para a internet, falar tudo que eu tenho que fazer, Não, irmãos, eu tenho um nome a zelar. Eu tenho que defender a minha fé. Vai de Satanás, porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não preciso provar que Ele é, porque Ele é. E se Ele quiser usar a minha vida para demonstrar ao mundo o seu amor, o seu caráter, Ele o fará, mas eu não me moverei. Isso não tem a ver com pregar o Evangelho, tem a ver com querer fazer na sua própria força. Isso tem a ver com querer dar o passo e andar na frente de Deus. Isso tem a ver com entender que está vendo mais do que Deus. Quantas coisas aconteciam na igreja nesses 30 anos. Irmãos, tinha dias que a gente chegava em casa pior do que quando nós tínhamos vindo, de tanta pressão que nós estávamos enfrentando. É ou não é? É ou não é, pastor Iracema? Tinha dias que a gente chegava em casa pior. Olho roxo, rabo de arraia, pescotapa. E dá-lhe bicuda na cara do cão. Mas desistir a gente não desiste, não. Desistir a gente não desiste. Parar a gente não para, não. Mas não vou falar que é fácil, irmãos. É difícil. Mas aqueles que estão firmados em Deus duram para sempre. Aqueles que estão firmados em Deus duram para sempre. Pastora, como é que saía pior? Irmãos, a pressão era grande. Às vezes nós conversávamos, não é possível que Deus não está vendo isso. E a gente ficava orando, não, Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo. Sabe aquele mantra? Para a gente confiar naquilo que a gente estava falando, para o Espírito vir, para a opressão sair, para a pressão sair, ceder. Não, Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo. Irmão, tem hora que a gente precisa fazer isso. Parar e falar, não, Deus está vendo. Deus está vendo. Saul se desesperou. Tentou dar o jeito dele e colocou algo espiritual na conta. Ele falou, vou orar, vou jejuar. E você pode fazer tudo isso, e devemos fazer tudo isso. Mas o intuito, irmãos, nunca é para mudar Deus. O intuito é sempre para que Deus nos mude, para que Ele possa nos usar. Amém, queridos? E nós estamos aqui. Quantos inabaláveis estão aqui nesta manhã? Bata no peito e fala assim, Senhor, até que o Senhor venha, eu vou esperar. Até que o Senhor venha, eu vou prosseguir, eu vou continuar, eu vou confiar. Até que o Senhor venha, eu não vou parar. A pressão pode ser grande, irmãos. A pressão pode ser muita. E eu não sei qual a pressão que você está enfrentando. A adversidade, o problema, a falta, a doença. Mas você
pode bater no seu peito e falar: eu não vou sair desse casamento, não. Eu não vou desistir da minha vida espiritual com Deus, não. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus me prometeu. Não importa o tempo. Eu estou aqui nesta manhã, da parte de Deus, para falar para você: Ele vem. O tempo acordado entre Samuel e Saul eram 7 dias. Irmão, Deus, ele é fantástico. Deus, ele espera até o último minuto, né? A Bíblia diz que Samuel se levantou para oferecer o holocausto. Quem chega? Quem chegou? Perdão, Saul se levantou para oferecer o holocausto. Quem chegou? Samuel. Ele chegou depois? Aí, bate no peito e fala assim: Ele não se atrasa. Ele não está demorando. Eu que estou ansioso demais. Os meus olhos que estão fitos na falta. Ele não se atrasa. Ele não demora. Ele está vindo aí. E eu vou esperar até que Ele venha. Se coloque de pé, querido. Sete é plenitude. O pastor está falando aqui o número. Ai, o 7º dia de Jesus. 7, irmãos. O que significa, pastora, que eu vou esperar 7 dias? Não. Significa que o tempo de Deus para a sua vida é perfeito. Significa que aquilo que você está vivendo é da vontade de Deus, não é o diabo. E Deus está usando esse processo para te lapidar. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se eu fosse hoje aquela Elisângela de 30 anos atrás, você não me aguentaria. Tudo bem que não deve me aguentar até hoje. Meu marido que diga. Se eu fosse aquela Elisângela de... Não vou nem 30, né, pastor? Não vou nem 30 atrás. Se eu fosse aquele Elisângela lá de trás, eu não estaria aqui hoje. Mas Deus usou o processo e foi me mudando, e foi me lapidando, e foi melhorando. Ei, meu irmão, não sei quanto tempo você está buscando, mas Ele vem. Segura na mão da pessoa que está do seu lado e fala: aguenta, aguenta essa pressão. Nada vai te abalar, você é inabalável em Deus. Aguenta até que Ele venha. Agora segura aí a mão dela, feche os seus olhos e ore com ela. Fale: Ele vai aguentar, ela vai aguentar. Essa pressão não vai tirar, não vai demovê-la do lugar que Deus colocou ele, do lugar que Deus colocou ela. Profetiza na vida dele, profetiza na vida dela. O Senhor está vindo aí e você vai aguentar até que o Senhor venha. E Ele virá, e Ele vai resolver essa situação, e Ele vai dizer o que eu vou fazer para